Aleluia, glória a Deus. Salmo 135, vamos ler a palavra de Deus. Aleluia, louvem ao nome do Senhor. Louvem vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que agrada ao Senhor, Ele faz nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos, faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem matou os primogênitos do Egito, tanto pessoas como animais. Foi Ele que fez sinais, maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações, matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, todos os reinos de Canaã, e a terra deles deu em herança a Israel, o seu povo. O teu nome permanece, Senhor, para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam, olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. E tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Casa de Arão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Por que devemos louvar a Deus? A pergunta do Salmo 135 que o Salmo nos responde. A Bíblia fala que a gente nasceu para o louvor da glória do Senhor. Efésios capítulo 1 fala isso, Romanos capítulo 8 fala que nós nascemos para nos tornarmos segundo a imagem de Jesus. Toda a Bíblia fala que por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Nós nascemos para glorificar a Deus. E o louvor não deveria ser para nós de maneira nenhuma obrigação. Eu vou louvar porque Deus manda, é uma ordem. Louvor não deveria ser para a gente um peso. O louvor, quando o nosso coração está realmente saudável, nosso coração está realmente atento à voz de Deus, o louvor é a resposta de um coração diante da revelação de quem Deus é. Então o louvor é uma resposta natural de uma pessoa que reconhece que o Senhor é Deus, é natural. Uma certa vez na faculdade, quando eu estudava, nós temos a formação de psicologia, eu me lembro que uma daquelas alunas no último período, ela falou: você é evangélico? Eu falei: sou. Ela: então, eu queria te perguntar uma coisa, por que vocês ficam louvando tanto, vocês cantam tanto, e ficam falando todas as vezes santo, santo, digno, digno? Ela olhou para mim com a sinceridade dela, que não conhece a Bíblia, ela falou: eu penso que Deus não quer isso, Deus não precisa disso. Eu falei: de fato, o que você está falando é verdade, Deus não quer e Ele nem precisa. Mas nós não fazemos isso por uma obrigação, nós fazemos isso porque isso é espontâneo do nosso coração. Quando a gente conhece a Deus, o nosso coração é como uma criança recém-nascida que procura se amamentar sem que ninguém a ensine ou obrigue. E ela ficou admirada com aquilo. Ela disse: olha, eu nunca imaginei que fosse isso. Falei para ela: nós começamos a orar, a louvar, e começa a fluir do nosso coração essas palavras de louvor. Santo, digno, justo, fiel. Às vezes nós até repetimos muitas vezes, e nós cantamos porque nós reconhecemos Deus. Isso é graça. Amado, a Bíblia diz que a criação louva a Deus. Você já imaginou? Os pássaros, eles louvam a Deus. Eles estão cantando porque eles reconhecem, mesmo sendo parte da criação que não tem a inteligência humana, não tem a imagem e semelhança de Deus, que só o homem tem. Eles respondem ao Criador, eles reconhecem que eles fazem parte de um universo que tem um ser criador glorioso, grandioso, e eles louvam ao Senhor. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então louvar a Deus é a resposta de um coração que reconhece
quem Ele é a resposta da revelação que temos do Senhor. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o louva, você o adora, você o ama, você quer servi-lo, você quer fazer a vontade dEle, você quer cooperar com a missão dEle. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se entrega, se rende e é transformado por isso. Deus não precisa do nosso louvor, Deus não é narcisista, precisa que as pessoas fiquem dizendo para Ele que Ele é. Mas os anjos, os serafins, os querubins, eles falam o tempo todo, porque eles estão diante da face de Deus, eles veem a glória de Deus, eles não cessam, eles não se acostumam com a glória de Deus. Os serafins que têm 6 asas, Isaías descreve isso, também Ezequiel, eles cobrem com 2 asas o seu rosto, porque diante da glória de Deus, eles não conseguem se acostumar com o brilho, com a beleza, com a grandeza, e nós devemos louvar a Deus por muitas razões, mas o Salmo 135 nos dá algumas. Eu quero descrevê-las, 7 razões porque nós devemos louvar a Deus, pelo menos nesse Salmo. Primeiro, o Salmo diz: louvem ao Senhor porque Ele é bom. Versículo 3, louve ao Senhor porque o Senhor é bom, o tempo todo. A Bíblia diz que Deus, Ele é bom em todo o tempo. O inimigo vai tentar colocar na nossa mente que Deus não é bom. Ele não é bom porque o mundo tem problema, porque Ele permite sofrimentos, mas a Bíblia diz que Ele é bom em todo o tempo, até as provações, Ele usa para o nosso crescimento, amadurecimento, e para nos ensinar a depender mais dEle. Senão você poderia não ter provações quase alguma, e às vezes nem reconhecer a bondade dEle, e ir para o inferno, não aprender, não crescer, não se corrigir, porque às vezes, amado, uma boa aprovação nos amadurece, nos corrige muito, nos ensina muito. Então Deus é bom, por isso louve-o porque Ele é bom. Segundo, nós devemos louvar a Deus porque é agradável. É muito interessante isso. No versículo número 3 fala: cantem louvores ao seu nome porque é agradável. O louvor é para Deus, é para a glória dEle. A gente louva porque Ele é digno. Mas quando a gente louva Deus, por que Deus nos ensina a louvá-lo? Porque o ser humano, quando louva o Criador, ele está fazendo aquilo para o que Deus nos criou. Nós encontramos satisfação. Deus quer que a gente o louve por nós, para que a gente seja edificado, para que a gente seja mais parecido com Ele, para que a gente experimente a plenitude dEle, para que a gente seja fortalecido. Então o louvor edifica quem louva, glorifica quem recebe, mas edifica, alegra, abençoa aquele que louva, aquele que glorifica, aquele que adora. Então é bom, é agradável. Quando você começa a louvar a Deus, até a pessoa que não conhece o Senhor, muitas vezes ela começa a cantar um cântico que ela está ouvindo, que louve ao Senhor, ela vai sentindo a paz de Deus. Por quê? É como um peixe que você coloca ele dentro de uma água que ele que é para aquela qualidade de peixe, porque tem peixe para água salgada, para água doce, tem peixe de águas mais profundas. A presença de Deus é esta água viva onde nós somos saciados, Ele nos sacia. Em terceiro lugar, nós devemos louvar a Deus porque Ele nos escolheu. Já viu isso aí? Versículo 4 diz assim: o Senhor escolheu Jacó para ser dele, e Israel para ser seu tesouro especial. Louve a Deus porque Ele te escolheu, Ele te chamou. Jesus chega a dizer que muitos são chamados e poucos escolhidos, e alguns por causa disso entram em crise, mas amado, na verdade Ele chama a todos, mas a gente escolhe ouvir ou não o seu chamado, a gente escolhe responder ou não o seu chamado, e nós devemos louvar a Deus porque nós temos ouvido a sua palavra, porque nós temos sido alcançados pela graça dEle. Você está me ouvindo nessa manhã? Quantas pessoas que a gente olha já caminharam com Deus e se afastaram, estão longe, estão feridos, frustrados. Nós podemos estar sendo provados, passando momentos difíceis, mas louve a Deus porque Ele te escolheu. Você está aqui, você está ouvindo essa palavra agora, Ele tem propósito para a tua vida, Ele tem plano para a tua vida, e não é aquilo que vai se cumprir no futuro, Ele está hoje trabalhando, te preparando para cada propósito dEle na sua vida. Hoje Ele está trabalhando na sua vida. Em quarto lugar, nós devemos louvar a Deus, porque Deus é grande, amém? Amém. Deus é grande, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é grande, tira todo o medo nosso, amém? Amém. Ele é grande, olha o texto bíblico aí, quando fala no versículo 5, de fato eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Irmãos, a Bíblia diz que os deuses assim chamados, eles não são nada em si mesmo, os ídolos não são nada em si mesmo, mas a Bíblia diz que
ele está acima de todos os deuses, na verdade, são projeções da mente humana, que imagina falsos deuses, falsas entidades, invocam esses nomes, e os demônios, que são os anjos caídos, que se rebelaram contra Deus junto com Satanás, eles começam a assumir esse lugar dos deuses. Então toda adoração que não é ao Deus vivo, ela é dada a algum demônio, mesmo que o nome desse demônio seja um nome que seja culturalmente aceito, e as pessoas adorem sem saber que são falsos deuses. Só existe um Deus, o Deus triuno, Yahvé, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o único, e comparando ele com os outros, não há comparação. Ele está acima de tudo, de todos. Ele é grande, grandioso, glorioso, incomparável. A Bíblia diz: que nação há cujos deuses sejam chegados a eles? Amado, nosso Deus, ele se relaciona conosco, ele fala conosco, ele cuida de nós. Nós passamos por situações, às vezes, que a gente não sente a presença de Deus, que a gente tem dúvidas. Nós somos humanos. Os homens de Deus na Bíblia tiveram dúvidas. Não tenha dúvida de que você é do Senhor, porque você tem momentos de dúvida e de incerteza. Nós andamos pela fé, e a fé, ela inclui momentos de incertezas. João Batista passou por isso, Abraão, que é o pai da fé, Davi, mas quem? Paulo teve momento de dúvida? Certamente. E João, apóstolo? Muitas vezes. E os discípulos, depois da ressurreição, tiveram também. Mas nós andamos pela fé, e nós sabemos que ele é grande, ele é incomparável. Por quê? Pela quinta razão de louvar a Deus. Em quinto lugar, nós devemos louvar a Deus, porque ele fez todas as coisas. Versículos 6 e 7 fala: tudo o que agrada ao Senhor, ele o faz, nos céus, na terra, no mar, nos abismos, fez subir as nuvens dos confins da terra. Irmãos, quando você conhece alguém que fez algo bonito, às vezes, como ontem, pessoas que arrumam uma festa tão bonito, pessoas que inventam coisas muito interessantes, nós ficamos admirados com aquela pessoa. Como você inventou isso? Agora, o nosso Deus, ele criou todas as coisas, tudo, até mesmo toda a matéria-prima e toda a capacidade do homem de pegar a matéria-prima e construir algo que a gente fica impressionado com aquele homem que inventou aquilo. Tem um inventor, por exemplo, que na verdade descobriu, aquele velcro. Diz que ele estava andando num lugar e começou a agarrar aqueles carrapichos, aqui na nossa região chama assim, agarrar na roupa dele. Ele falou: vou estudar isso aqui, que negócio que gruda na gente. E fez o velcro que ajuda em tanta coisa que a gente usa, ficou milionário. E a gente fica aquele negócio agarrando nosso pé, não sabia que servia para alguma coisa, Mas, amado, quem criou tudo foi Deus. Nós precisamos admirá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. E se ele criou tudo, criou você, ele está no controle de todas as coisas, ele sustenta a criação, ele tem propósito para tudo, a gente não sabe. Para que existe o mosquito? Não sei, irmão, mas Deus criou. Alguns dizem: eu acho que foi depois do pecado. Não sei, irmão, mas a gente precisa louvar a Deus, glorificar e matar o mosquito, Amados, o nosso Deus é grande, ele fez todas as coisas, ele fez os céus, ele fez toda a criação, cada lugar que a gente vai, a beleza que a gente fica admirado, nós devemos glorificá-lo, porque o homem carnal que não quer se submeter a Deus, ele começa a ver a criação e começa a adorar a criatura, a criação. Há pessoas que adoram os animais, adoram a criação, que alguns chamam até de natureza, sendo que a palavra ideal bíblica é criação. Alguns começam a adorar pessoas. Romanos capítulo 1 fala disso, eles adoram a criatura ao invés do Criador. Nós adoramos ao Criador dos céus, da terra, dos abismos, dos mares, dos rios, tudo que você vê de mais maravilhoso, inclusive as pessoas que você conhece, você deve dar honra, glória e adoração ao Deus único, Criador de todas as coisas. Louvá-lo pela sua criação. Sexto lugar, nós devemos louvar o Senhor porque ele opera maravilhas. Versículo 8 até o 12, fala que ele fez sinais lá no passado, no Egito, ele fez milagres. No versículo 10, ele destruiu nações, ou seja, ele derrubou sistemas e estruturas humanas que estavam resistindo aos propósitos dele. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, ele opera maravilhas, sinais, não há nada impossível para ele. Ele cura enfermo, ele liberta o oprimido, ele faz milagres, ele ressuscita mortos quando é necessário para glorificar o nome dele de alguma maneira.
O nosso Deus opera maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele faz isso, versículo 12. E a terra ele deu em herança ao seu povo. Ele opera maravilhas para cumprir os seus propósitos em favor do nome dele no meio do seu povo. Então Deus tem promessas para a sua vida e ele tem poder para cumprir todas elas. E para surpreender a gente, porque o poder, os sinais, as maravilhas dele são incomparáveis. Em último lugar, Deus, ele deve ser louvado porque ele é eterno. O versículo 13 em diante fala um pouco sobre isso. O teu nome, Senhor, permanece para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração. O Senhor julga o seu povo, se compadece dos seus servos. E aí fala dos ídolos. Os ídolos das nações, se comparam ao Senhor, não são nada. As nações adoram ouro, prata, obra das mãos humanas, e todo idólatra, ele se torna semelhante ao ídolo que ele adora. Isso é um princípio bíblico. Você se torna cada dia mais parecido com aquele a quem você adora. Se nós tivermos até uma visão equivocada de quem é o Senhor Jesus, nós podemos nos tornar semelhante a esta visão equivocada, a esta caricatura, às vezes, da religião. Amado, quanto mais relacionamento vivo com Jesus vivo, nós nos tornamos semelhantes a Ele, no caráter, no amor, na santificação. Mas o texto fala, amado, devemos louvá-lo porque Ele é o único que é eterno. Deus é o único eterno. Os irmãos sabem disso. Teologicamente, o ser humano, os anjos, eles são imortais. Eles não têm fim. A nossa alma, ela é imortal, até do ímpio, porque ele vai perecer. Aquele que rejeita Jesus vai perecer eternamente no lugar afastado da presença e da glória de Deus, debaixo do juízo. Mas eterno é só o Senhor, porque eterno é aquele que não tem começo nem fim. Os tempos mudam tanto, né? Cada 100 anos tudo muda. Hoje em dia, a cada 10 anos muda muita coisa, mas o Senhor é o mesmo, poderoso, glorioso, amoroso, eterno. Por isso ele é digno de todo louvor. Poderíamos falar tantas mais coisas, mas o Salmo só diz o seguinte: diante de tudo isso, casa de Levi, versículo 20, bendigam o Senhor. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendigam o nome do Senhor. No versículo 2 ele diz: os que estão na casa do Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele é bom. Vamos agradecê-lo por esse dia maravilhoso. Pai, obrigado por esse dia, esse feriado hoje, Deus, que nós também lembramos a nossa nação, vitórias do passado, história que de alguma forma o Senhor usou para estabelecer a nação brasileira. Nós queremos te agradecer, te louvar pelas tuas grandes obras em nossas vidas, em tua igreja, as tuas grandes obras nas nossas famílias, e queremos te louvar pelas obras do Senhor na nossa nação. Nós abençoamos o Brasil em nome de Jesus. Toda mudança de governo que estamos agora passando, nós pedimos a bênção e o favor do Senhor sobre o Brasil. Ó Deus, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, em homens, nós porém faremos menção do nome do Senhor e declararemos, ó Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Te louvamos nessa manhã por tudo que o Senhor faz, pelas obras, pela grandeza do Senhor, mas te louvamos, Pai, sobretudo por quem Tu és o nosso Pai, o nosso amigo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Te louvamos por pertencer ao Senhor, te louvamos pela Tua palavra que chega ao nosso coração todos os dias, te louvamos pelo Espírito Santo que habita em nós, te louvamos pelo sangue de Jesus que nos redimiu de todo pecado, nos reconciliou com o Senhor. Te louvamos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Bendizemos o Senhor, em nome de Jesus.